Embaixo. Já achei. Aí, ó. Aí, já tá gravando já. Ó. Então, agora vamos colocar em tela grande. Apareceu aí em tela grande? Não. Vai. Não apareceu, não. Apareceu não? Não. Pra mim aqui tá em tela grande. Pra mim aqui tá também. Tá também? Tá. Porque pra mim tá. Pra mim não tá, não. Aí, coloquei de novo. Saí e entrei de novo na tela grande. É só vocês diminuir essa paradinha que tá aparecendo na cara dele aí, no cantinho, no canto. Não, agora deu bom. Agora Aí, apareceu. Não, o meu não apareceu, não, mas tudo bem. direito. Campo superior direito. Vai ter um negócio tipo diminuir a abinha aí. Só clicar que a aba fecha. Aí aparece só o slide. Deu aí, gente? Pra mim deu. Deu não, mas tudo bem. Então, vou falar com vocês hoje daquela aula prática que a gente teve, né? Semana passada, sábado. A gente começamos a parte de equílibrio e a gente iniciamos na parte do sistema respiratório, né? Depois a gente falou sobre sistema digestório. Sistema digestório depois a gente marca outro dia. Então, na quarta-feira que vem agora tem aula. A gente já fala sobre sistema digestório. Mas falando sobre sistema respiratório, quando a gente fala de equinos, um pouco diferente de bovinos, não quer dizer que bovinos não sejam importantes. Mas em equinos, a gente sabe que hoje a equidicultura, o que movimenta a equidicultura são as competições equestres. Então, o cavalo, para poder competir, ele tem que ter uma capacidade pulmonar muito grande. E as doenças, quando acontecem em animais muito jovens, principalmente quando em potros, e podem levar a problemas respiratórios, pode levar a consequências ali que vai atrapalhar o animal na vida futura dele. Então, tem animais que, às vezes, com a pneumonia, um problema que ele teve na fase jovem dele, quando chegar na fase adulta, esse problema vai interferir na sua capacidade pulmonar, na sua capacidade, às vezes, de troca gasosa, e esse animal não vai poder ter uma vida atlética. Então, o aparato respiratório do equino é muito importante, principalmente quando eles são jovens, né, na fase de potros, tudo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque pode influenciar na vida atlética dele. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre o sistema respiratório e vou começar a falar sobre as pneumonias, né? A gente vai ver quais são as principais. A gente vai falar também sobre tratamento. Vou falar para vocês aqui coisa que eu uso, tá? No meu dia a dia. Se vocês pesquisarem, tem diversos tratamentos. Estou falando o que eu uso. Então, vou passar para vocês o que eu uso na minha clínica. Deixa eu só admitir mais dois aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vou mudar isso aqui. Pneumonia. Opa. Então, quando a gente vai atender o animal, o proprietário liga, um quadro suspeito de um problema respiratório, né, alguma coisa, e a gente viu que na aula lá, a gente sempre vai chegar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame clínico geral. Você sempre avalia o animal de longe, o aspecto dele, faz o exame clínico geral. Nesse exame clínico geral a gente aborda tudo, né? A gente aborda a presença de ectoparasitas, estado corpóreo, né? O score corporal. A gente avalia o tipo de respiração, né? Se é costa abdominal, qual que é. A gente avalia a questão o aspecto em si do animal, a aparência física, o olhar. Então, a gente faz o exame clínico geral. Oi? Mucosa. Mucosa, não. Aí depois, a mucosa já vai para uma coisa mais específica um pouco.
mas pode ser avaliado. Então, a gente vai fazer um aparato geral. E aí, a gente vai partir depois para o exame clínico específico. Aí, a gente já vai fazer o exame clínico do sistema respiratório. Aí, a mucosa entra também. Porque se eu tiver a mucosa, para o sistema respiratório, vai ser muito importante a gente olhar que tipo de alteração. Alguém sabe falar? Repete aí, fazendo favor. A mucosa, a nível de sistema respiratório, que tipo de alteração, às vezes, vai chamar mais a atenção da gente? Coloração. Coloração, mas qual tipo de coloração? Ela... Arroxeada? Que a gente chama de coloração o quê? Cianótica, né? Você pega o animal, você levanta o lábio dele ali, vai olhar a mucosa, e ela está cianótica, arroxeada ou azulada, você vê que o animal está com problema de oxigenação. Aquele animal está passando por uma hipóxia tecidual, está com a mucosa até roxa. Então, isso aí, a nível sistema respiratório, né, um exame clínico específico. A gente vai avaliar isso. Outras coisas que a gente vai avaliar também, que a gente viu lá, é a questão simetria da cara, das facetas ali, né? Se eu tenho assimetria, se eu tenho aumento de volume nas costas nasais ali, né, nas conchas. Percussão, né? A gente viu, a gente fez lá. Como é que tem que ser a percussão? Tem que ser, ao que você bate ali, tem que ter barulho de quê? É igual na praia. Igual na vaca lá, né? Mas não, estou falando na auscultação, não. Na percussão. Ah, tá. Oco, barulho de oco, né? Vocês lembram das vacas lá? Sim. Sim. Bom, a gente bate e dá barulho de oco. Não tem obstrução, não tem muco. Outra coisa que a gente vai avaliar também na face ali. Secreção nasal. Que cor tem que ser o muco? Claro. É claro. Transparente. Transparente. Né? Saiu disso aí, eu tenho alteração. E aí, se for muco porolento, né? Se for um verdeado, então tem que ter alteração. E a questão do volume também. E aí eu vou partir para a avaliação de palpação, traqueia, né? Palpar minha traqueia em toda a sua extensão, ver se tem alguma obstrução, algum corpo estranho. Vou auscultar ela, aí aquele barulho, né? Vou auscultar minha traqueia. E aí vou partir para o pulmão e vou auscultar o pulmão. O pulmão, a gente auscultou lá, né? O animal que não tinha problema nenhum, a gente viu que tinha um som que som límpido, né? Som do ar entrando e saindo. Aquele som. Quando a gente pegar um animal, se tiver a oportunidade de pegar, ou então não, mas quando vocês pegarem um que vai ter alguma alteração, um animal com pneumonia, um animal com pulmão carregado, vocês vão ver na hora que tem alteração. Porque é um som diferente daquele do normal. Por isso que eu falo, você tem que, às vezes, ao escutar muito normal, vocês guardar aquilo. Não, vocês estão em normal, estão em normal. Quando vocês pegarem um alterado, vocês vão, na hora, pô, não, tá diferente. Isso aqui não é o que eu escutei, não. Tá diferente do normal. E quando você pega um animal com o peito carregado, né, o pulmão carregado, você vê que é diferente. Você vê que o ar tem dificuldade de entrar. Quando tem problema de pneumonia, que leva a ter pus, líquido no pulmão, você escuta o som com esse estritor. Então, é um som diferente também. Então, isso aí remete. Você não tem como você fugir assim, achar que não que está certo. Então, por isso que eu falo, ao escutar muito o que é normal, porque a hora que você vê uma coisa que é diferente, na hora você vai bater e vai falar assim, não, tá errado. E é a clínica, né? O animal que tem uma pneumonia, alguma coisa, com certeza ele vai ter uma secreção, vai ter outro problema. Dificuldade respiratória, fraqueza. O animal não tem condição de respirar, ele não faz troca. Não faz troca, ele fica um animal apático. Ele fica um animal letárgico. Então, tudo faz parte do exame específico. A gente faz a nossa avaliação. E aí, dentro das pneumonias, a gente vai ter as pneumonias bacterianas, e as pneumonias fúngicas, que vai cometer tanto outros e adultos. As pneumonias bacterianas são mais comuns. Pode falar. Está mudando os slides aí? Não, estão no mesmo ainda. Ah, tá.
Mas eu mudei. Qual que tá aparecendo para você aí? O primeiro só, sistema respiratório, pneumonia. Introdução, exame clínico, tá escrito não? Não. Para vocês também, gente? Tá só a capa, Tiago. Uai, para mim tá mudando aqui. Mudou? Não. 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 Coloca só aí a em capa que tá aparecendo. compartilhar a tela de novo. Aí, Aí, agora Ó, mudou. Mudou? Mudou. Apareceu aí agora? exame clínico Apareceu. geral, exame clínico Então, específico. essa parte que eu tô falando. Então, a gente tem a questão das pneumonias. Aí tem as pneumonias bacterianas. Pode cometer potros de adulto. E as fúngicas, que é a mesma coisa, potro de adulto. Só que as bacterianas são mais comuns de acontecer, são as mais corriqueiras. Mais fácil de tratar também. Não quer dizer que não sejam perigosas. As fúngicas são mais difíceis de ter, mas são piores. Causam um estrago maior, mais difícil de se tratar. E geralmente quando a gente entra com antifúngico, principalmente em potro, os antifúngicos eles remetem, cara, ao animal em estado assim. Quando você vai trabalhar com tratamento antifúngico, tem animal que não aceita direito e emagrece demais da conta. Já está debilitado por causa da pneumonia. E emagrece muito. Então, as pneumonias fúngicas são piores. E tem outras pneumonias que pode acontecer às vezes nem bacteriana nem fúngica. Às vezes pode ter uma pneumonia, às vezes por poeira, entendeu? Às vezes a poeira, ou então às vezes até por tipo de alimentação. Uma ração muito esfarelada, o animal está aspirando, um coxo muito fechado. O coxo do cavalo de comida, quando você trabalha com ração farelada, ou então até quando ele vai comer, por exemplo, come muito feno, ele tem que ser um coxo amplo. Porque o cavalo, ele respira comendo. Diferente de outros animais, a gente não consegue respirar comendo. Tenta respirar comendo aí pra você ver. Não tem jeito, você não consegue. Os bovinos também não são assim, mas os equinos sim. Eles conseguem respirar comendo. Então, ele ao mesmo tempo que ele está comendo ali, ele está respirando aquele pó da ração, tudo. Então, pode predispor a outro tipo de pneumonia também. Mudou a tela aí? Ei, mudou Não. a tela? Pra mim Oi? não mudou, não. não. Pra mim Na mudou, não. introdução. Mudou? Aí mudou. Mas ela tá grande ou tá pequena? Tá, continua grandinho. Mas tá dando pra vocês lerem? Tá. Tá. Não, então beleza. Então, a partir daí, a gente faz a nossa anamnese e a gente vai direcionar o nosso exame específico depois. Né? A gente vai, igual eu falei, a gente vai ver a postura, condição corporal do animal. Às vezes a condição do animal muito caquético, alguma coisa, a gente acha que a gente nos remete, às vezes, a um animal desnutrido. A gente sabe que o animal desnutrido, ele tem um sistema imunológico dele abalado. Não tem um sistema imunológico dele um pouco alterado. Então, isso também interfere. Condição física, comportamento e alterações anatômicas. Então, a gente vai sempre colocar isso. Então, o exame específico do sistema respiratório, a gente vai sempre tender ele a quê? A localizar o processo dentro do sistema respiratório. Então, a intenção nossa é localizar aonde está tendo o acometimento, onde está tendo a doença em si. Tentar, às vezes não vai ser sempre que vai conseguir, mas sempre tentar estabelecer a sua natureza, ou seja, da onde que veio isso, qual agente, né? Estabelecer a etiologia, se possível, qual agente. Porque se a gente conseguir achar o agente, a gente já está meio caminho andado para saber qual que é o tratamento, qual a nossa conduta. Mas nem sempre vai ser possível a gente achar o agente. Ainda mais quando você trabalha em propriedade, que a questão é a seguinte, quando para fazer exame em filho, né? O cara tem um filho, passou mal, levou no médico, o médico pede exame, beleza. Mas para a gente, nós, dependemos de fazer exame também, como médico, nós somos médicos, mas é difícil você conseguir fazer um proprietário gastar, às vezes, R$30 no hemograma. É difícil. Então, a gente, muitas vezes, eu falo com os outros, a gente tem um problema em, às vezes, chegar em certo diagnóstico por falta de recurso de exame específico.
que às vezes é um exame complementar, que a gente precisa, às vezes, realizar, mas a gente não consegue, porque o proprietário muitas vezes não quer cochear. Eu já cocheei várias vezes exame hemograma, só que, lógico, para mim isso é mais barato, né? Eu mando para o laboratório hoje aqui, se eu não me engano, eu pago acho que R$15 no exame de sangue. Só que quando eu vou coletar tudo, eu cobro o proprietário 60. Que eu fui lá, coletei, depois eu tenho que interpretar o exame, né? Além da consulta, é lógico. Mas para mim, acho que sai nessa média, R$15. Então eu já custeei do meu bolso para tentar chegar num diagnóstico, me ajudar na minha terapêutica e ao mesmo tempo o proprietário depois não falar mal de mim. Tem proprietário que já viu, né? Você não resolveu o problema e fala mal de você. Ele não te dá condição de você fazer as coisas, e aí você depende disso. Então, as pneumonias bacterianas em potros, qual que é a sua fisiopatologia? Geralmente são animais imunocomprometidos, então são aqueles potros, são jovens, muitas vezes, né, neonato, já nasce no ambiente todo contaminado, com adversidades, né? Nasce no período, às vezes, está chovendo demais, muito frio, um ambiente úmido, sujo, às vezes não se prepara o ambiente para eles, e isso é muito complicado. E potro, assim, adoece muito. E aí eu tenho problemas de infecções que podem vir por inalação, né? São passadas pelo ar, tudo. Infecções que podem vir, às vezes, pela ingestão de algum alimento contaminado. E eu posso ter problema também em questão de umbigo mal curado. O potro, quando é um umbigo, é uma porta de entrada para certas infecções, não só para problema respiratório, mas para outros. A gente pode ter problema também, muitas vezes acontece problema articular. O potro quando apresenta uma poliartrite por causa de umbigo mal curado. Então, o umbigo do potro ele tem que ser bem curado. E aí, essas três situações, por inalação, ingestão ou então umbigo mal curado, pode levar a predispor pneumonias em potros. Quais são os principais agentes etiológicos que a gente tem que causam pneumonia em potros? Um dos principais e um dos piores é o Rhodococcus equus. Então, o animal, quando pega Rhodococcus, né, tem uma doença que a gente chama de rodococose. A gente vai falar. A gente tem outro que é o Staphylococcus epidermidis e os Streptococcus zoepidêmicos. Mas o pior deles aí é o primeiro, que é o Rhodococcus. Quais seriam, então, os sinais clínicos que o potro vai apresentar? Então, o potro neonato, que é aquele, né, que tem uma semana de vida, ele apresenta taquipneia e um aumento do esforço respiratório. Então, o que é a taquipneia? Aquela respiração muito rápida, porque ele está com muita dificuldade respiratória, então ele faz uma taquipneia, uma respiração muito rápida, para tentar aumentar sua troca gasosa. Muitas vezes não consegue. Potros maior que 1 mês. Eu tenho uma escutação anormal dos pulmões, igual eu falei com vocês. Você vai escutar o pulmão, você vai ver que tem um som crepitante. É até difícil eu falar com vocês como é que é esse som crepitante, mas não é aquele som que a gente está acostumado a escutar quando é normal. É um som totalmente diferente. Parece que está batendo alguma coisa, que está fazendo isso, tá rasgando. O animal vai apresentar secreção nasal, nem sempre, mas pode ter tosse. E aí o outro vai ter mais que cavalo, às vezes, com adulto. Você chega lá e o bicho está tossindo. Hipertermia, aumento de temperatura, principalmente quando se trata de infecções bacterianas, leva a um quadro de hipertermia. E a taquipneia e esforço respiratório aumentado. Então também vai apresentar a taquipneia, você vai ver que tem um esforço respiratório aumentado. O que é o esforço respiratório? Você vê o movimento respiratório dele, está com esforço. Ele não está fazendo aquele movimento respiratório do costal, ali, do quadril, ali do costado, fazendo aquele movimento harmônico. Ele está com aquela angústia, ele faz um negócio com muito esforço. Você consegue perceber isso quando você pega um potro desse jeito. E como é que é feito o diagnóstico? No potro, né, recém-nascido, a gente pode fazer a radiografia torácica, a hemogasometria, e aí a hemogasometria a gente coleta no tubo de tampa. Tem lugar que é tampa azul, mas tem lugar que é tampa cinza. É o tubo específico, é com citrato. E aí faz a hemogasometria
para a gente ver a questão de oxigenação do sangue e cultivo de sangue. Pega o sangue também, manda para o laboratório e faz cultivo bacteriano. Em potro, gente, principalmente em neonato, é muito importante fazer esses cultivos para a gente poder saber qual tipo de bactéria, para a gente poder tratar, porque não posso ficar entrando com antibiótico sem saber o que é. Tem alguns antibióticos que a gente não pode entrar em animais muito jovens. Causam problema de crescimento e tudo mais. Então, o cultivo é muito importante. E aí, sempre que eu entro com penicilina. A penicilina eu sei que eu posso entrar, não vai ter problema nenhum. Eu entro com ela. E aí até sai o resultado. Outro, geralmente, diferente de bovino. Cavalo, o proprietário já gasta um dinheirinho a mais. Principalmente potro. Nasceu, quando embrião, então, já ficou caro o sêmen, o óvulo, tudo. Aí já gasta. Outro, maior que o mês, além de radiografia torácica, eu já consigo fazer um aspirado transtraqueal. Que é o quê? O lavado broncoalveolar. Eu passo a sonda, né? Igual a gente passou aquele dia lá, só que de vez de eu botar ela na traqueia, eu vou botar ela de vez de eu botar ela no esôfago, para ir no estômago, eu vou fazer com que ela vá para a traqueia mesmo. E eu posso jogar soro, tá, gente? Soro. Não é água. Se você jogar água, você mata o bicho afogado. Se você jogar soro, o bicho não vai morrer. Você vai lá, joga lá um pouquinho de soro lá e puxa aquele, faz aquele lavado ali, broncoalveolar, tudo, né? Aspira aquilo e manda para o laboratório também. E lá no laboratório vão fazer o cultivo e falar que tipo de bactéria está cometendo ali. E a vantagem é que quando você consegue fazer isso, trabalhar em laboratório, conseguir mandar o exame, é muito bom quando você tem proprietários que aceitam fazer isso, custear. Porque o laboratório te dá o laudo e te dá o antibiótico perfeito. Tiago, usa esse antibiótico aqui, ó. E aí é muito bom. Você usa o antibiótico, o bicho melhora. Quando você trata, resolve o problema, aí o proprietário vê que o negócio é válido, acabou. Você ganhou o proprietário, toda vez que você vai precisar, ele não vai esquentar da cabeça. Vai sempre liberar fazer o exame. E qual que é o tratamento? Eu vou falar de tratamento que geralmente eu uso. Para rodococo equi, o tratamento aí que mais é utilizado, que você pesquisar também você vai achar na literatura, aí é associação, tá? A gente não usa um só sozinho, não. A gente faz associação da eritromicina, na dose de 25 miligramas por quilo, por via oral, 4 vezes ao dia, mais a rifampicina, na dose de 10 miligramas por quilo, né? Por via oral também, 2 vezes por dia, que é BIT. Então, a gente faz sempre a associação das duas, quando eu tenho a colonização por rodococcus equi. Por isso, da importância de se fazer a cultura, para eu tratar certo. Porque se você olhar para baixo, as outras pneumonias que eu posso ter, o Staphylococcus epidermidis e Streptococcus epidermidis, o antibiótico é diferente. Então, muitas vezes, o que acontece? Por isso que eu falei com vocês, muitas vezes o culpado dessas resistências bacterianas que tem por aí somos nós. Por quê? O proprietário, às vezes, não quer fazer o exame e a gente, por, às vezes, não insistir, acaba vamos tratar, né? Será que é o quê? Eu vou falar por mim. Muitas das vezes, eu sempre entro suspeitando que é rodococcus. E aí é aquela coisa, né? Tem 3, 4 dias que você está tratando para rodococcus e o animal não teve melhora clínica nenhuma. Aí você já imagina que pode ser de baixo. Aí você tem que mudar os antibióticos. E aí, vão entrar com a penicilina, ampicilina, com sulfa. Então, o problema é esse, quando a gente não tem um exame clínico específico. Mas, na maioria das vezes, tá? Não estou falando em todas, eu acerto. Porque, geralmente, o rodococcus pega muito. Outro. Então, Thiago, sempre... Oi. E essa dúvida que você faz aí, que você tem na hora de tratar, um dos dois aí, se torna mais caro do que... Quando o animal não morre, né?
quando o animal não morre. Só que é Pois é. complicado. Como eu te falei, proprietário é complicado. Mas bovino é pior ainda. Bovino aqui, esquece. Os caras não gastam com nada. Os caras querem que você faz milagre. Mas, sempre que às vezes eu vou pegar um potro, tá com uma pneumonia, ou então até o exame ficar pronto também, às vezes você tem que entrar com alguma coisa, dar o suporte também. Tá desidratado, o animal às vezes não come, então vai entrar com soro, glicosado, dá uma vitamina, dá um suporte. Isso aí a gente tem que fazer. O suporte de enfermagem a gente tem que fazer. Mas geralmente o que pega mais é o rodococcus. Então eu já entro para tratamento com rodococcus. E aí, quando eu tenho um quadro de pneumonia, né? Estafilococcus, aí as penicilinas já resolvem, não precisa associar. Eu posso usar ou